questão 30 precisa de um pouquinho de trigonometria e também desse assunto aqui, funções, né? Olha só, considere a função real sobrejetora f de A em B, definida por essa fórmula aqui. A função é sobrejetora, é? Aqui tem sobrejetora, aqui também tem injetora. Tem que saber essa nomenclatura de funções, né? Essa chatura que ninguém gosta. Tem que saber o que são essas coisas para poder resolver. Então vamos resolver normalmente e no final a gente verifica essa questão de sobrejetora. Considere a função real sobrejetora de A em B. Quer dizer, função de A em B quer dizer o A é o domínio e o B é o contradomínio, né? Definida por essa fórmula, o seno de 3x dividido por seno de x menos o cosseno de 3x dividido pelo seno de x. Essa é a fórmula da função f. Sobre f, é falso afirmar que o conjunto A é isso aqui, A é o domínio, né? O domínio é isso aqui, a função é par, a função é injetora, B igual a 2, o que é isso aqui? B é o contradomínio, né? Função de A em B, então B é o contradomínio. O contradomínio é isso aqui, o conjunto cujo único elemento é 2. Quer dizer, se fosse isso aqui, a função seria uma constante, né? Será que é mesmo? Para ver a gente tem que desenvolver isso aqui. E para isso a gente vai precisar das fórmulas do arco triplo. Olha aqui, ó, seno de 3x e cosseno de 3x, tá vendo? Tem que saber as fórmulas disso. Isso tem caído, tá? Isso aí normalmente aparece em provas de IMITA, mas recentemente caiu na AFA, caiu na SpaceX, tem que saber isso aí. Tá, então quais são as fórmulas do arco triplo? Vamos ver aí. Não é esse arco triplo, não. Não, esse também não. Não. Arco triplo, vê se pode. Olha só, arco triplo é isso aqui. É arco triplo da trigonometria, tá? São as fórmulas para o seno de 3x e para o cosseno de 3x. É isso aqui, ó. Seno de 3x. Isso aqui é igual a 3 seno x menos 4 seno ao cubo de x. Então essa aqui é a fórmula do seno de 3x. É bom você saber memorizar dessa fórmula. Se você não souber, aí você vai ter que deduzir na hora, né? Vai perder um tempo. Na prova da AFA vai ficar querendo perder tempo. Olha só, você vai usar isso aqui, ó, seno de A mais B. Essa você tem que saber decorada. Seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Aí você faz aqui 2A mais A. Tem que saber, então, o seno de 2A e o cosseno de 2A também. Bom, você vai ter que deduzir essas fórmulas todas aí, vai perder aí uns 10 minutos com isso. Não é uma boa ideia, né? Então, decora essa formulinha aqui, ela é fácil de decorar. Tem também a fórmula do cosseno de 3x. E tem outra para tangente também, tangente de 3x. Mas aqui a gente vai precisar só do seno e do cosseno. A fórmula do cosseno de 3x é isso aqui. 4 cosseno ao cubo de x menos 3 cosseno de x. Então tem que saber essas fórmulas aí. São as fórmulas do seno e do cosseno do arco triplo. Então vamos aplicar isso aqui e ver quem é essa função. Essa função f de x, ela vale seno de 3x dividido por seno de x. Olha aqui, ó, o seno de 3x tem o fator seno de x, né? Quando você dividir isso aqui pelo seno de x, vamos colocar. É seno ao cubo. Dividido por seno de x. E aqui tem menos cosseno de 3x, que é isso. Sobre cosseno de x. Cuidado para não se confundir com o sinal, hein? Esse menos aqui é da fração toda. Ó, aqui vai simplificar todo mundo por seno de x. Vai ficar 3 menos 4 seno ao quadrado de x.
Claro, isso desde que o seno de x não seja zero e o cosseno de x também não pode ser zero, né? Então vamos anotar aqui essa restrição. O seno de x não pode ser zero e o cosseno de x também não pode ser zero, porque eles aparecem aqui no denominador, né? Então o domínio da função conjunto A vai ser os reais menos os valores de x que fazem isso aqui acontecer. Quem são eles? Quem são os valores de x que fazem o cosseno ser zero e o seno ser zero? São esses aqui, ó. Marcando no círculo trigonométrico, nós vamos ter os seguintes valores proibidos para x. Esses aqui, esses aqui, esses aqui e esses aqui. Quer dizer, são os múltiplos de 90 graus, né? Múltiplos de π sobre 2, que são aqueles que têm o seno ou o cosseno sendo zero. Quer dizer, o x tem que ser diferente de kπ sobre 2. Não pode ser nenhum número dessa forma. Aí ele não vai cair nesses pontos, aí tudo bem. Não vai anular denominador. Bom, continuando aqui, a gente tem menos, aqui dividindo pelo cosseno de x vai ficar menos 4 cosseno ao quadrado de x, aí vai ficar mais 3, né? Olha só, isso aqui é 3 mais 3, 6. Aqui a gente tem 4 vezes, com sinal negativo, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que dá 1. Então isso aqui vai dar menos 4. Quer dizer, para qualquer valor de x que você tiver, esses dois termos aqui juntos vão dar menos 4. Então, isso aqui vai dar como resultado 2. Olha que interessante. Essa função sempre dá o resultado 2, que nem aqui, né? Tá, então vamos ver aqui as afirmativas. A gente tem que achar qual é a falsa, né? Então, primeira coisa, o conjunto A é isso aqui. O conjunto dos x reais, tais que x seja diferente de kπ sobre 2. Quer dizer, diferente dos múltiplos de π sobre 2. Então tá certo, o domínio é isso mesmo, o conjunto A é isso. A gente tem que achar a errada, né? Mas isso aqui tá certo. Essa função é par? Como é que a gente acha que uma função é par? Função é par quando acontece isso aqui, ó. F de x é igual a f de menos x. Quer dizer, você troca o x de sinal, mas o resultado não vai trocar de sinal, vai ficar o mesmo resultado, né? O cosseno, por exemplo, é uma função par. X ao quadrado é uma função par. E essa aqui é uma função par? Sim. Porque o f de x vale sempre 2 para qualquer x. Então você pode colocar aqui um x ou um menos x que vai dar 2 de qualquer jeito o resultado. É realmente uma função par. Inclusive nos valores proibidos, né? Como é que seria o gráfico dessa função? Ela tem um valor constante igual a 2, só que ela tem lacunas nos múltiplos de π sobre 2. Então aqui você tem 0, você tem uma lacuna. Aqui você tem π sobre 2, é uma lacuna. Aqui menos π sobre 2 é uma outra lacuna. Então até nas lacunas ela é par também, né? Quando você tem uma lacuna aqui, você tem lá do outro lado uma lacuna também. Então, realmente, essa função aí é uma função par. Bom, letra C. Essa função é injetora. Como é que é mesmo uma função injetora? Função injetora, olha só, eu vou mostrar nesse caso aqui simples com conjuntos finitos, tá? Quando é que uma função é injetora? Uma função é injetora quando cada y tem um x correspondente. Por exemplo, isso aqui é uma função injetora. Porque esse y tem um único x, esse y tem um único x e esse y tem um único x. Ela é, então, injetora. E como é que seria uma função não injetora? Não injetora se a gente tivesse isso aqui, ó. Olha aqui, essa função aqui é não injetora porque esse valor de y tem 2x associados, né? O f desse x dá isso aqui e o f desse x dá isso aqui. Como é que seria uma função injetora e uma não injetora com fórmulas, sem ser desse jeito aqui, com conjuntos discretos?
você descobre pelo gráfico da função, né? Quando a função é sempre crescente ou então sempre decrescente, ela é injetora. E você descobre assim, você traça qualquer reta horizontal, ela vai cortar o gráfico da função num único ponto. Tem que acontecer isso para ela ser injetora. Como é que seria uma função não injetora? Por exemplo, uma parábola é uma função não injetora, porque você vai ter determinados valores de y, de tal forma que existem dois ou mais valores de x associados, né? Então eu pergunto, essa função f aqui é injetora? Como é que é o gráfico dela mesmo, que eu acabei de desenhar? O gráfico dessa função f é assim. Ela tem o valor 2, a gente viu que ela constante é igual a 2, só que ela tem lacunas, né? Espaçadas de π sobre 2. Então, se você pegar o gráfico, traçar uma reta horizontal, essa reta horizontal vai cortar o gráfico da função num único ponto? Não. Vai interceptar o gráfico em todos os elementos do domínio, né? Então, para o mesmo valor de y, você tem uma infinidade de valores de x diferentes. Então, essa aqui não é injetora coisa nenhuma. Isso aqui é falso. Isso é o que o problema está pedindo, né? Vamos dar uma conferida nessa aqui? Isso aqui tem que ser verdadeiro também, né? O que quer dizer isso aqui? Isso aqui está dizendo que b igual a 2. O que quer dizer isso? B igual a 2. Quem é mesmo esse b? O b é o contradomínio. Contradomínio é igual a isso aqui. É um conjunto que só tem 2. Tá certo isso? Calma aí, parece que sim, mas presta atenção. Existe uma diferença entre contradomínio e imagem. A imagem é o conjunto de todos os valores de y da função que estão efetivamente sendo usados. Isso não necessariamente acontece, né? Você tem funções que você tem um contradomínio, mas esse contradomínio não é igual à imagem. Vou dar um exemplo aqui. F de x igual a x ao quadrado. Uma função de R em R, por exemplo. Uma função de R em R que tem essa fórmula aqui. Olha só. Domínio é o conjunto dos reais. Tá certo isso? Você pode colocar qualquer valor de x aqui? Sim. Não tem denominador se anulando, não tem raiz quadrada de número negativo. Pode usar todo o conjunto dos reais. Então, o domínio realmente é R. Aqui é sempre o domínio, tá? Você tem que usar todo mundo do domínio, não pode ficar ninguém faltando. Tá, então tá certo. O domínio dessa função aqui é reais. E a imagem e o contradomínio, quem são? Olha só, como eu falei que a função é de R em R, isso aqui é o contradomínio. Contradomínio é o conjunto que aparece indicado aqui, tá? Então, o contradomínio é R. Agora, quem é a imagem? Aí a imagem é diferente. Vai depender da fórmula da função. Essa fórmula aqui, x ao quadrado, só vai te retornar valores positivos ou zero. Não vai dar nunca um valor negativo. Então, essa imagem não é R, é R+. R+ inclui o zero? Sim, R mais asterisco que não inclui o zero. Então, a imagem dessa função é isso aqui, reais positivos. O contradomínio é R. O contradomínio você não é obrigado a usar todo mundo dele, tá? O domínio é obrigado a usar todo mundo, mas o contradomínio pode ficar sobrando. Então, se você quiser, você pode sempre dizer que o contradomínio é R. Você não é obrigado a especificar os y todos que você vai usar. Isso vai depender da fórmula, né, do resultado aqui. Então, são coisas diferentes. Isso que ele colocou aqui, ele está falando que o contradomínio é isso aqui. Então, essa alternativa D está dizendo D, contradomínio, quer dizer, o B é isso. E aqui a gente concluiu outra coisa, a gente não concluiu que o contradomínio é só o 2, não. A gente concluiu que a imagem é esse conjunto que tem o 2. Imagem é o conjunto dos valores possíveis para y, né?
Então, são coisas diferentes. A gente concluiu que a imagem é isso aqui, mas essa alternativa está dizendo que o contradomínio é isso aqui. É a mesma coisa? Contradomínio é a mesma coisa que imagem? Não, mas tem uma exceção. É quando tem isso aqui, ó. A função é sobrejetora quando o contradomínio é igual à imagem. Por quê? Porque você usa todo mundo do contradomínio, não sobra ninguém no conjunto B. Então, já que essa função é sobrejetora, eu posso dizer que isso aqui está correto. Contradomínio é a mesma coisa que a imagem. Então, essa imagem aqui coincidirá com o conjunto B. Então, isso aqui está realmente correto. Então, olha só, é um detalhe conceitual que eles nem utilizaram, né, isso aqui como pegadinha ou nada disso. Porque essa letra C aqui, você já via que ela era falsa, podia até esquecer isso aqui. Mas podia ser que eles tivessem colocado alguma coisa usando isso, né? Felizmente não usaram, porque é um detalhe conceitual das funções. E muita gente não domina isso, né? Então tá, a resposta correta da questão, que é a afirmativa falsa, é a letra C de Charlie.